Em pleno 2025 e as pessoas ainda nerfam o verso de Nasuverse, seja para nível sistema solar ou até mesmo para continental. Dizem tanto que os personagens não conseguem destruir um planeta, quanto na real nem sabem o que significa destruir um corpo celeste em Nasuverse. Portanto, cá estou eu para explicar de forma simplificada essa cosmologia tão vasta e confusa. Se gostou da ideia e puder deixar seu like, eu agradeço, já que esse vídeo deu um trabalho do caralho para fazer cacá sem mais enrolação. Vamos lá. Para começar, irei explicar os corpos celestes, universos, singularidades, multiverso e texturas dentro do Nasuverso. Temos um conceito muito importante, que são as texturas. Texturas são camadas da realidade que separam o planeta das mitologias, o que permite que ao mesmo tempo tenhamos diversos mitos de criação no mesmo universo. As texturas não são fixas, podendo ser universos paralelos, parallel worlds, ou até mesmo na forma de dimensões superiores. A Terra altera suas leis da física de acordo com o ser que vive em sua superfície, o que foi responsável pela separação da textura humana e divina, já que ambas funcionavam com constantes diferentes, incompatíveis uma com a outra. Parallel worlds são universos paralelos / linhas do tempo alternativas. Alguns exemplos disso são a própria timeline de Fati. Fati existe em um momento que se passa depois da Terceira Guerra do Graal, onde na Quarta Guerra do Graal começa os mundos paralelos, com a continuidade da Ufotable, a novel Fati Zero e a história contada em flashbacks pela Saber no Fati Stein / Night, esse sendo o canon principal da Quarta Guerra do Graal. Temos Apócrifa onde o Graal é roubado e por fim temos Fati Grande / Order, uma ramificação onde o vencedor da guerra foi outro e esse fundou a Calde para prevenir a extinção da humanidade. Depois disso temos a Quinta Guerra, onde começamos com maiores ramificações. A partir desse ponto a linha do tempo vai se dividir em três. A que segue normalmente são os eventos de Stein / Night, que possui vários animes e jogos paralelos, com essa linha de Stein / Night terminando em Bolova Taraxia independente da rota que você escolheu. A ramificação da Quinta Guerra do Graal leva à destruição da humanidade e à digitalização da vida humana na Lua, começando por Fati Extra, que possui suas versões de outras possibilidades, como Fati Extra CCC e Fati Extra. Parallel worlds dentro de Fati são tratados na forma de mecânica quântica, que se ramifica uma da outra, todas essas sendo possibilidades das infinitas histórias da humanidade, com cada um não atrapalhando o outro por terem suas próprias funções de onda. O mundo do Nasuverso é uma entidade cósmica que possui duas consciências dentro dela, operando na criação de mundos paralelos e também na proteção do planeta. Seu nome é Gaia. Gaia é a vontade de sobrevivência do planeta. Ela protege todas as criaturas do planeta usando espíritos da natureza e criaturas da terra, e a outra é a Alaya, a vontade da humanidade, é o inconsciente coletivo da humanidade e um impulso para sua sobrevivência como um todo. Alaya constantemente afasta a humanidade de sua extinção. O planeta tem os seus contra-guardiões, counter-guardias, para o proteger de qualquer ameaça, além de outros mecanismos de defesa como os verdadeiros ancestrais. Sim, personagens como Goku, Vegeta, Zeno, Alien Décimo ou até Galactus não conseguiriam ou teriam dificuldades extremas em afetar ou destruir o planeta de Fati. Os universos presentes no planeta são frequentemente chamados de texturas que compõem o multiverso presente na Counterforce. Os universos são conceituais, e a textura principal ou o universo principal vai depender da raça que estiver predominante no planeta. A Counterforce se adapta, modificando seus conceitos para se adequar à raça dominante. E por causa disso, quando os deuses eram a raça predominante, a magia presente na Era dos Deuses tinha muito mais poder do que tem hoje em dia com os humanos como a raça predominante, já que todo o conceito de mistério e impossibilidades foi substituído pelo conceito de leis da física. Por conta disso, o planeta / multiverso é frequentemente dividido em eras, onde cada uma delas ocorre quando uma raça está predominante, e as leis dos universos são diferentes para se adequar a essa raça. E as eras são as seguintes: 1. Antigo universo morto. Os deuses gregos da obra vieram de lá.
2. O Big Bang. O universo nasceu e recebeu vários visitantes do universo chamado caos primordial. 3. Depois da era do Big Bang tem várias outras eras desconhecidas. 4. Era Mesozoico. Ela ficou marcada pela separação da Pangeia e pelo surgimento e extinção dos dinossauros. 5. Era Jurássica. Os dinossauros eram as criaturas predominantes do planeta. 6. Era dos deuses. Os deuses eram as criaturas predominantes do planeta. 7. Era das fadas. As fadas eram as criaturas predominantes do planeta. 8. Era dos homens. Os humanos eram as criaturas predominantes do planeta. 9. Morte do planeta. É nessa parte da história que se passa Notes. 10. Guerra civil das novas espécies humanas. 11. Ataque dos tipes. 12. Era da vontade. 13. Servante Universe. Como mencionado, a era humana está centrada nos conceitos das leis da física e da matemática. No entanto, existem texturas que transcendem esses conceitos, apresentando níveis de complexidade superiores. Como dado que a era humana é predominante, seu futuro está predefinido, como visto por Solomon, por exemplo, qualquer tentativa de outro universo se sobrepor ao destino da humanidade, como ocorre nos Lost Belts, é instantaneamente eliminada dos universos do planeta. Todos os contos criados por Nazgûl/Type Moon fazem parte desse mundo, porém em universos separados. O universo de Fat/Zero e Fat Grand Order são universos alternativos, não se passando no mesmo universo. Isso reforça a ideia de que o planeta é um multiverso, onde cada franquia da Type Moon se passa em um universo diferente, mas todos dentro do mesmo planeta. Em Fat/Stay Night, também há uma afirmação sobre as texturas do universo. Dentro do planeta, existem árvores que contêm galáxias inteiras. Cada camada possui seus próprios conceitos e estruturas cosmológicas, e todos os panteões mitológicos existem no planeta, porém em universos separados, onde cada mitologia tem seu próprio universo mitológico. Um exemplo que evidencia isso ocorreu em Fat/Grand Order no 2 Lost Belt, onde Surtr destruiu a camada nórdica inteira, junto com seus 9 universos, provocando o Ragnarok. Quando a humanidade não existia e os deuses eram a raça predominante do planeta, tudo era movido pelo mistério, onde os deuses personificavam conceitos, e o conceito de magia podia fazer qualquer coisa, movido pelo mistério e também pelo milagre. Mas quando a era dos deuses chegou ao fim e a humanidade se tornou a raça predominante do planeta, os conceitos do universo e da textura foram adaptados e a magia enfraqueceu, devido à criação dos conceitos das leis da física/matemática. Os deuses e outras criaturas místicas acabaram se retirando para o lado reverso do mundo. Os deuses/conceitos estão presentes em uma camada superior ao mundo, na camada onde as leis da física/conceitos habitam, conhecida como o lado reverso do planeta. O mundo tem diferentes camadas, cada uma em uma dimensão diferente, como afirmado por Merlin. Também há menções das texturas serem universos na sétima singularidade de Fat/Grand Order, a singularidade de Babilônia. Existem outras vias para o planeta ser um multiverso, como em Mao Tsukai no Yoru, onde Aoko se refere ao planeta como universo, e ela superou as leis universais do planeta quando alcançou a quinta magia. O Rei Leão também disse que quando se remove as camadas a verdadeira forma do planeta é relevada, um multiverso. No Servant Summer Festival, também foi afirmado que as singularidades/texturas são universos. Shirou também comentou que o planeta seria um multiverso. Isso é de Fat/Grand Order, Pseudo Singularidade 3, Shimoza. Na última singularidade, Salomon, durante a luta contra Goetia, essa afirmação também é feita. Os universos das texturas têm qualquer astro incluindo os planetas, estrelas, conceitos e muito mais. E só para deixar claro, os universos não são dimensões de bolso, o correto é mundo paralelo mesmo, não importa se assumiu ou não a forma humana, existem coisas que são lugares e pessoas ao mesmo tempo dentro do verso, isso foi inspirado na mitologia grega provavelmente. Vale citar que o universo da Astarte é do mesmo tamanho da origem, que é infinito ou se não maior. Para quem não sabe, existem infinitos maiores que outros nos universos das texturas de Fat.
Outra coisa que refuta isso das texturas serem dimensões de bolso, é o Lord Elmeloy e a Kiara, que confirmam existir incontáveis mundos paralelos. Isso acontece para não limitar o número de possibilidades, para que sempre novas sejam surgidas. Todas as texturas / universo são conceituais. Na era dos deuses, os deuses personificavam conceitos e o conceito da sua textura / universo era muito superior ao conceito de leis da física da textura da humanidade. Em outras palavras, o conceito das leis da física da camada humana é transcendido pelo conceito dos deuses, onde existem camadas com conceitos superiores no planeta. Os universos são infinitos. Existem incontáveis Chaldeas. Chaldeas são o alter ego da Terra. Então, se existem incontáveis Chaldeas, existem infinitas terras no Nasuverso. O universo cria infinitas possibilidades, mas só apaga um número finito delas. Apesar de parecer contraditório, existem diferentes tipos de infinitos com tamanhos diferentes. Por exemplo, a quantidade de números inteiros é infinita, mas é menor do que a quantidade de números reais entre 0 e 1. No contexto da criação de uma quantidade infinita, se essa quantidade for composta por elementos que podem ser removidos ou eliminados, então a quantidade pode ser diminuída. É como ter uma lista infinita de números inteiros e remover todos os números pares, por exemplo. Embora a lista resultante ainda seja infinita, ela ainda seria menor do que a lista original. Ou seja, ainda é infinito. Dimensões superiores. Rin explica que as dimensões superiores dentro do Nasuverso funcionam de forma perspectiva, onde o ser superior vê toda a realidade abaixo dele como um livro, ou seja, as dimensões superiores no Nasuverso funcionam em um sistema de transcendência. O que significa que os seres de dimensões superiores são inteiramente superiores aos seres de dimensões inferiores. Apenas existência básica em dimensões superiores. BB, que obteve uma perspectiva dimensional superior, poderia ver todo o tempo linear e todos os multiversos dentro da célula lunar como um livro e, consequentemente, ver todo o passado, presente e futuro das dimensões inferiores. Caso tenha dúvidas, eu já expliquei como funciona o sistema de dimensionalidade. Caso queiram ver, o link está na descrição. Em Tsukimi é explicado que um certo personagem chamado de Kiara, que ganhou um sentido dimensional superior, o que foi o suficiente para se tornar onipotente dentro das dimensões inferiores. Mas devido ao seu corpo físico ser de dimensionalidade inferior, o que a deixou à mercê dos verdadeiros seres de dimensão superior, resultou nela perdendo seus sentidos dimensionais superiores e voltando à sua forma dimensionalmente menor. No Nasuverso, existem camadas / texturas que são dimensionalmente superiores a outras em nível conceitual, ou seja, existem camadas que são maiores que outras camadas infinitas. Em Lord Elmeloy temos de exemplo uma camada que simplesmente está em expansão infinita e continuará assim. Ou seja, existem camadas / universos com infinitos maiores no planeta. Como eu já havia dito, o planeta tem infinitas possibilidades / universos, com universos sendo até superiores aos outros em nível conceitual, possuindo um infinito maior. Podemos dizer que destruir o planeta Enfat seria um feito pelo menos perversal, por possuir estruturas quantitativa e qualitativamente além de construções comuns de Love 2C. Seu universo de CCC é superior a todos os demais universos da obra. A cosmologia é a dívida entre o universo observável e o universo registrado, que vou explicar agora. Rin explicou isso nos jogos da franquia de Fat/Extra. Rin Tosaka. Por outro lado, as leis do universo de registro são diferentes. O universo de registro é percebido como uma existência de dimensões superiores, pensado como uma existência de dimensões superiores. Os seres do universo registrado são acima do observável, como explicando na fala da Rin, certo, mas o que trabalha com o universo observável. Basicamente, todos os mundos da Counter Force, já que segundo a fala da Rin, é o Quantum Time Lock que permite o universo se expandir, e o universo se refere ao observável, já que nos datablocks de Fat Stella, é dito no contexto de Sol observável.
Além disso, quando é citado Amun-Seu ver e registra os mundos, é dito que faz ela ser do universo registrado, ou seja, os seres do universo registrado, veem os mundos como planos e livros ilustrados para registrar. Nas traduções pode aparecer universo que percebemos, ou da observação, mas basicamente isso não importa, é o universo observável da mesma forma. Ou seja, seria escalável a Lovo-Terversal. Com isso, Amun-Seu está além de qualquer outro universo / linha do tempo da obra. Mas o que exatamente é Amun-Seu? A célula lunar é um supercomputador criado por alienígenas / vida inteligente não humana. Consiste em 7 camadas, e passar por elas leva você ao núcleo das células lunares. A célula lunar foi feita para observar e registrar tudo na Terra e sobre a Terra desde a sua existência. Serap. A Serap, por outro lado, é um mundo artificial criado dentro da Amun-Seu. Ele registra a Terra, que também tem infinitas possibilidades. Ou seja, a Amun-Seu contém infinitas possibilidades. Far Side of the Moon. O Far Side of the Moon é um espaço de números imaginários, onde toda a informação desnecessária é apagada e dentro dessa área os conceitos de espaço e tempo não existem. Teval. Com manipulação dos números imaginários, Amun-Seu acabou criando 8 dimensões superiores, como afirmado por BB, o que podemos colocar como Lovo-Terversal de 8 camadas. Núcleo da Amun-Seu. O núcleo da Amun-Seu é dito de ser transcendente às barreiras. Terra. A Terra do Nasuverso é uma das estruturas mais interessantes de serem analisadas, e com citações de que a Terra é superior à Lua. Lado inverso do planeta. O lado inverso do planeta é uma dimensão superior onde os deuses se retiraram após o fim da Era dos Deuses, possuindo seu próprio espaço de números imaginários. Isso das texturas serem universos é mais explícito no jogo recente de Tsukimi Remake. No jogo quando Shikitono adentra dentro da forma de luz da Arcade Brunestud, que seria uma forma muito parecida com a Archetype Earth, onde ela nessa forma tem todo o poder do planeta e pode até mesmo recriá-lo. Ele afirma quando estava lá dentro, que lá existiria infinitos universos conceituais. Como Arcade Archetype Earth, isso seria literalmente um fato sobre o planeta ser um multiverso infinito. Arcade armazena todas as texturas dentro dela, então é extremamente óbvio a razão das texturas serem universos infinitos. Avalon. Avalon é o núcleo do planeta ou uma das camadas presentes no lado reverso do mundo, e contém 6 dimensões superiores. Avalon ser o núcleo do planeta é mais reforçado no Lost Belt 6, já que o Albion cavou até Avalon. E tem personagens capazes de transcender o planeta ou destruí-lo, como Goetia, Chaos, Sephar e Aoko. Lost Belts. Lost Belts são criações das Fantasy 3, enviadas à Terra pelos deuses alienígenas. As Fantasy 3 criam linhas do tempo com base nessas histórias perdidas, tanto que o Ort no Lost Belt é capaz de criar linhas do tempo. Como os Lost Belts não são reais, eles teoricamente são projeções, que substituem a textura da realidade humana por uma falsa no mesmo planeta. No Lost Belt 6 é demonstrado que os Lost Belts são cópias de múltiplas camadas, da superfície do planeta e abaixo, copiando partes do planeta do respectivo Lost Belt. Além disso, no Lost Belt 6 existe uma Avalon, que é confirmada como inferior à original. Toda citação de destruição universal dos Lost Belts é a destruição das texturas. Por fim, o Rongominiad da Morgan pode bater diretamente com Zeus Lost Belt, já que foi dito que com ele poderia ser igual a um Lost Belt King antes dela se tornar uma, e que foi capaz de empurrar para trás um Sepir, sendo que com a Excalibur, sem os selos, esse mesmo Sepir tomou um One-Shot. Vale lembrar, o Rongominiad tem a mesma quantidade de selos e grau que a Excalibur, então o Rongominiad Lost Belt é inferior ao Rongominiad real, o mesmo Rongominiad que era a torre que sustentava a divisão da textura humana com Reverse Side of the World. Truidaimon. Os Truidaimon são uma das entidades mais fortes do Nasuverso, sendo completamente além da compreensão humana e sendo tratados como o maior obstáculo da humanidade em todo o Nasuverso. Suas formas de vida é de dimensão superior, que transcendem o universo e existem em uma esfera diferente da civilização. Sua existência é semelhante aos horrores cósmicos / Outergolds.
O Tiant/Alter Gods no jogo Fat/Grand Order é confirmado por Lavínia a existência de todas as possíveis dimensões dentro das 6 portas, que abrangem todas as dimensões possíveis, incluindo aquelas geradas ao longo de todo o espaço-tempo. Isso sobre Abigail afirmar isto dos portões e do evento de Fat/Grand Order Salem. Podemos confiar em Abigail porque ela está fundida com o Outer God, que está além do conceito dimensional e além de todas as dimensões e universos do Nasuverse. Abigail possui a chave de prata, permitindo-lhe alcançar os limites do mundo. Abigail se tornou uma chave de prata viva, assim ela pode acessar todos os níveis de portas ligadas pelo espaço-tempo. Resumindo, Abigail afirma que as portas abrangem toda a totalidade do espaço-tempo, formando os eixos espaciais. Lavínia complementa, dizendo que as portas abrangem todas as possíveis dimensões. Com as afirmações de Kara no Kyukai, Fat Zero e de Nasu, podemos inferir a existência de infinitas dimensões superiores no universo, devido à confirmação de todas as teorias dimensionais. Isso sugere a existência de infinitas dimensões superiores incontáveis. Ficou muito óbvio que os Outer Gods são claramente inspirados nos deuses de H.P. Lovecraft. Fat fez questão de mencionar os portões e até mesmo a chave de prata, ou seja, não é uma mera inspiração, a obra tem esse conceito. Nos contos de H.P. Lovecraft, especificamente em Texto Ver que a chave de prata, é afirmado que os portões do Yog-Sothoth são infinitos ciclos de transcendência. Isso colabora ainda mais para os Outer Gods e os portões no Nasuverso serem iguais ao universo de H.P. Lovecraft, possuindo infinitas dimensões superiores. A física usual não se aplica aos Outer Gods. Além disso, nada do mundo funciona para o lado exterior onde os Outer Gods residem, pois eles habitam um mundo com leis completamente diferentes. Eles continuam dizendo que mundo que habitam transcende a razão e são em grande parte desconhecidos, que é de onde vem seu poder, pois o desconhecido, pelo menos no contexto do Nasuverse, é mais poderoso do que o conhecido. Isso é bastante consistentemente, pois nos é mostrado como o fantasma nobre de Van Gogh, o reality Marble, empoderado pelo Outer God, é algo além do conhecimento humano que corrói a própria realidade. Aqueles que tentam olhar para esse poder têm suas mentes destruídas, enquanto aqueles que conseguem entender tais seres superiores ascendem ao que é conhecido como deificação. Se fosse um servo, por exemplo, ele seria removido de todo o sistema de servos para se tornar um ser superior. Também temos informações de como os Outer Gods estão além da lógica do mundo humano e não podem ser concebidos em relação à lógica. O inconcebível não pode ser racionalizado, pois tentar fazê-lo resulta em contradições, sendo geralmente considerado uma impossibilidade lógica. Van Gogh, quando viva e possuída por um Outer God, cometeu suicídio porque essa era sua única escolha, pois permitir que o Outer God tomasse controle de seu corpo causaria instantaneamente o fim da humanidade, ou seja, a destruição do mundo. O Kozak, com o poder concedido pelos Outer Gods, estendeu tentáculos por todo o espaço numérico imaginário e pintou imagens que desafiaram a lógica e a razão. Essencialmente, ela alterou todo o espaço numérico imaginário. Como outro feito, Yang Fei, mais uma vez empoderada pelos Outer Gods, estava prestes a destruir todo o Void Space. Se ela alcançasse sua plena divindade, ela destruiria o Void Space, avançaria para todo o planeta e outros corpos celestes, depois para o próprio universo e os mundos fora do universo. Os Outer Gods podem acessar o trono dos heróis e criar seus próprios espíritos heróicos, como Van Gogh, e invocá-los à força para o mundo, como um meio de descer ao mundo e invadi-lo. Trono dos heróis. Os espíritos heróicos também são afirmados ser de uma dimensão superior. Espíritos heróicos são além do espaço-tempo. Os espíritos ficam além do espaço-tempo no trono dos heróis. Com isto, um espírito heróico entre aspas fraco já seria minimamente pelo menos 5D. Todos os servos e entidades na obra do Nasuverso são de uma dimensão superior, além até mesmo da 5 dimensão, dependendo do nível do personagem. É afirmado na obra que os personagens são de dimensionalidade superior. Em japonês é usado um kanji que significa literalmente dimensão superior. Avalon, os espíritos heróicos, Outer Gods etc., são todos de dimensão superior. Ishtar também afirma isso.
Meu antigo eu, Inanna, que vive em uma dimensão superior, não é tão humano quanto sou agora. Também tem menções de dimensão superior por meio dos números imaginários, como já havia dito. Os números imaginários do espaço são um espaço de dimensão superior, composto de números complexos imaginários, e são a fonte de informações pobres e às vezes são chamados de a queda do jardim do céu no outro lado, e a própria realidade é composta de números reais. Espaço de números imaginários. Até mesmo o mais poderoso dos Outergolds teria dificuldade extrema apenas de passar pelo Imaginary Number Space, podendo ser morto caso cometa o menor dos erros. Ou seja, números imaginários são imensamente superior às dimensões superiores dos Outergolds. Oins faz as pessoas vagarem eternamente como números aleatórios não fixos, e poderia fazer a existência do ser entrar em colapso. Ins é um plano dimensional superior, um plano onde direção, distância, tempo mudam aleatoriamente, eles não podem ser definidos. Usando os números imaginários você pode manipular as dimensões superiores, aumentando a sua dimensionalidade. É um espaço plenamente conceitual. Lógica, espaço, tempo, distância, vazio e todos os conceitos existentes são irrelevantes dentro do Ins. Existe o caos primordial, que é a origem de todos os conceitos de dualidade, contendo todas as possibilidades, uma coisa que antecede a própria dualidade, um território observável. Existe o espaço do número imaginário, que é também a origem de todos os conceitos de dualidade, mas num estado negativo imaginário, contendo todas as possibilidades, um território não observável. Conclui-se que ambos são a mesma origem de todos os conceitos de dualidade, antecedem os conceitos de dualidade, mas ambos como dois lados opostos de uma moeda, positivo e negativo. O que significa que o verso até aqui já seria Outerversal Plus, ou possivelmente High Outerversal. Enquanto o divino, Ins, existir, os números imaginários e os números reais são intocáveis, impossíveis de se encostar. A raiz, a caixa Voidchick, está além de tudo isso, sendo a origem e fim de tudo. Ela vê todo o verso como nada menos do que o sonho. Voidchick tem todos os poderes e apps do Nasuverso e está além do verso. Devido à sua conexão com a raiz, isso essencialmente transforma saber em uma concessão onipotente de desejos, e torna suas estatísticas e parâmetros sem sentido e irrelevantes. Devido à sua conexão com o redemoinho do Root, o Sabre pôde manipular o próprio Root e alcançar essencialmente qualquer coisa possível dentro de todo o Nasuverso. Na Light Novel de Fat/0, a caixa/raiz é descrita como estando além/ dominando as teorias dimensionais. Também há uma fala do autor da obra sobre a caixa estar no topo/ além dessas teorias. Informações extras. Ela é capaz de matar informações, possui a capacidade de matar o conceito de você. Ela é capaz de ver o destino de todas as coisas. Ela é capaz até de cortar e apagar o próprio conceito de infinito. Ela reconhece imperfeições inerentes a todos os aspectos da realidade, a ponto de até mesmo imaginar a cessação conceitual de entidades, objetos e ideias que já foram predeterminadas pela estrutura da existência. Na visual novel de Fat/Stay Night, Ilias Viel afirmou que a caixa está além ou no topo de todas as teorias dimensionais envolvendo dimensionalidade. Em japonês ela diz praticamente a mesma coisa. Como visto em Kara no Kyoukai, Voidchick percebe todo o Nasuverso como um sonho. Esta é a verdadeira essência de Chique, o ser mais poderoso dentro do Nasuverso. A verdadeira Chique é o vazio. Ela está conectada à caixa, tornando tudo muito fútil para ela, já que sabe de tudo o que vai acontecer e tem a capacidade de fazer literalmente qualquer coisa. Por causa disso, ela criou suas outras duas personalidades, uma feminina, Chique, e uma masculina, Shake. Voidchick é a própria caixa/raiz. Seu corpo é como o vazio, seu verdadeiro ser é o nada/a caixa. Ela representa a morte, o fim de tudo. Voidchick seria como a deusa onipotente do Nasuverso. Ela mesma afirma que poderia recriar todo o universo do Nasuverso caso essa fosse sua vontade. Voidchick está diretamente ligada à origem e ao fim de tudo, a caixa. Como ela disse a Miki Kokutou, ela é capaz de realizar qualquer coisa, oferecendo-lhe a oportunidade de fazer um desejo, garantindo que ela possa realizá-lo.
Em maio, Aoko explica a Soujuro que o redemoinho da raiz registra e contém tudo desde o início, mesmo que tudo seja destruído. Ela sugere a possível existência do Deus cristão dentro da raiz barra a caixa, onde alcançar a raiz concede o uso da verdadeira magia e a elevação a um estado semelhante a Deus. Quando Soujuro pergunta sobre a semelhança com o shintoísmo, Aoko indica que há deuses em tudo, mas também uma força maior que precede tudo. Isso implica a existência de um Deus maior dentro da raiz, sugerindo que uma conexão forte com ela pode equiparar alguém ao Deus cristão, como no caso de Shiki, a mais poderosa do verso. Na visual novel original em japonês, Aoko expressa essencialmente as mesmas ideias. Até a palavra impossível é redefinida pela raiz sem sequer capturar a verdadeira essência de sua divina inefabilidade. A raiz manipula a matemática. Ela manipula o Snark plano, que é uma contradição matemática. A raiz barra a caixa segue um conceito bem semelhante ao infinito absoluto, ela tem todos os infinitos sendo o único e verdadeiro infinito, possuindo todos os cardinais mais baixos. A caixa também é completamente além das infinitas dimensões superiores dos portões que Abigail apresentou na singularidade de Salem. Em resumo, é dito que toda a criação dança conforme a sua magia. Shiki pode quebrar a realidade de Nasuverse como se fosse um galho de árvore, e reescrever a história e o destino à sua vontade. Com isso, podemos concluir que Nasuverse estaria bem em Hyrule Terversal de 2 ou possivelmente 3 camadas. E só para deixar claro, eu especificamente não considero o nível Boundless / Tier 0, porque acho sua descrição meio sem sentido e ainda errônea para com o que a nomenclatura diz. Bom, então é isso, agradeço bastante se puderem ajudar deixando um like e um comentário para engajar.